Vamos lá, gente, vamos lá, bora. Vamos ver se essa internet vai funcionar daquele jeito. Boa noite, doutor. Eu vou te chamar aqui. Invita. Foi a chamada aí, doutor? Vamos ver. Fala, meu parceiro, Chances. Beleza, mano? César? Doutor? Oi, beleza? Beleza, eu não tô te vendo. Acho que você tem que virar a sua câmera. Pera, deixa eu ver aqui. Foi lá? Pronto, pronto. Aê. Igual eu aqui. Tudo Enquanto bom? não vai, Beleza? a gente vai. Maravilha. Tudo Tudo bem com bom? você? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Perfeito. Tudo bem, graças a Deus, doutor. Tivemos um Então vamos dia lá. corrido aqui, já são 10:30 da noite. Estamos aqui na Itália, Aham. mas o fuso horário não é impedimento para a gente fazer uma live. Pois é. Claro que só não pode ser, porque a gente, por exemplo, fez aquela programação que a gente tem do Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo. Um dos colegas nossos, um amigo nosso, o Jomar, ele está em Dubai, né? E nós convidamos ele Aham. para um tema. Ele falou: você quer gravar e tal? Eu falei: não, você acha que eu vou perder a oportunidade? Lá era 2 da manhã. A diferença era muito grande, mas ele participou, né? Morrendo de sono, Olha, coitado, mas foi bem legal, né? Ele falou: você acha que eu vou perder a discussão? Não vou gravar, não. Mas tentando adequar um horário, até para não ficar muito tarde aí para vocês também, né? não, Então, para mim tá ótimo esse horário, tanto. Agora eu só estou alinhando esse projeto, né? O atleta, o jogador de futebol iniciante, eu acho que é importante essa base, né? E porque muitos jogadores não estão tendo oportunidade de crescerem numa categoria de base, né? E é. você tem uma noção, quem está seguindo a gente é um assessor do Instituto Neymar, uma grande lá de Santos, é o Camilo. Obrigado, Camilo, por estar aqui assistindo a gente. Boa noite, meu querido, viu? Você está escrevendo aqui. E ele é um dos responsáveis do Instituto Neymar, é um parceiro nosso também. Ah, que E, legal. e é uma porta aberta para nós também, estar tá podendo levar palestras, enfim, para não só para os jogadores ali do Instituto, mas outros projetos que nós temos também, e que vai ser muito agregador. E falando em categorias de base, tem até o nosso parceiro que é o Betinho Talentos, o qual revelou aí o Neymar, Gabigol, entre outros jogadores aí de nome, que está fazendo parte do nosso projeto. Então, estamos focando todo o nosso tempo, eu mesmo aqui da Itália, graças a Deus pela internet, né, doutor? Eu posso estar com o meu network e com a minha experiência, levando todas essas dicas, né? Acho que chegou o momento agora de ajudar, né? Eu fui muito ajudado no futebol, me ajudaram muito. Eu tive a oportunidade de crescer numa boa categoria de base, que foi o São Paulo Futebol Clube. Então, a gente tinha tanto a nível de saúde, como preparação, psicólogos. A gente tinha toda essa assistência, né? Uhum. E tive essa oportunidade de crescer nos 10 anos da minha vida. Então, eu tive uma boa base. Mas eu vejo que muitos profissionais, por falta de base, chegam até a nível profissional, mas com muita coisa que poderia ser corrigido antes. E muitas vezes o jogador não consegue ir muito mais longe por detalhes, né? E
a tua presença aqui hoje vai ser muito importante para esse projeto, porque nada mais do que um especialista e, e uma honra, né? Vamos iniciar? Já estou Claro, claro. apresentando, já vi que está entrando bastante gente. Vamos lá, gente. Vou apresentar aqui o doutor Pablo Stadudo Braga. É, é um doutor especialista em medicina esportiva, tá? E a gente trouxe um tema muito bacana, que é o tema sobre as lesões que aconteceram na Copa do Mundo. Antes, durante e vamos passar todo o processo do ciclo dessas lesões, os porquê que aconteceram essas lesões. E que hoje, com a presença especial do nosso doutor, vai esclarecer muitas coisas e nada mais os atletas, jogadores, talvez vai entrar parentes. Enviem depois esse vídeo para os atletas, que vai ser muito importante para agregar na carreira, né? E eles alcançarem a prevenção, né? Eu acho que a prevenção física é muito importante para o rendimento do atleta, né? Para alavancar a carreira aí. Eu, como atleta, tive muitas lesões, mas não me parou, mas poderia ter evitado muitas delas, né? Vou até contar uma rapidinho, doutor. E eu tinha meus 17 para 18 anos, eu tinha acabado de sair do São Paulo e tinha ido pro Barueri. No campeonato tive uma lesão de tornozelo e depois já logo peguei uma sequência de futebol amador para profissional. Eu com 17 anos já queria jogar no profissional. Eu queria ter experiência o mais rápido possível. E com as cargas de treinamento muito alta pela minha fisiologia, eu fui cometido pela lesão de pubalgia. Nossa, essa lesão me tirou 8 meses dentro de campo, o ano inteiro, a temporada inteira. E muitos jogadores pararam, como o Kaká, no seu áudio no Real Madrid, por muitas dores de pubalgia e depois a lesão, né, no joelho que ele teve, né? Foi um dos motivos que ele teve no auge da carreira dele, ele ter que encerrar, porque estava sendo insuportável, né? E eu tive com 17 para 18 anos, então imagine como que foi essa experiência. E ele com os seus, não lembro na época, seus 33, 34 anos, tendo essa lesão, tentou depois lá no Orlando, né? Uhum. É, mas viu que já era o momento de parar, nosso grande Kaká. Vamos lá, doutor. Se apresenta, conta um pouquinho da tua história. Tá E, joia. gente, fica aí que vai ter muito conteúdo, muitas lesões aí que a gente pode prevenir e evitar. Tá bom. Sua Boa palavra. noite, né, para você. Boa noite, bom fim de tarde aqui para nós, estamos aqui no Brasil, né? César, para mim é uma honra estar participando aí com você, né, de todo esse ecossistema, de todo esse trabalho. A gente já pôde conversar aí anteriormente um pouco sobre esporte em alguns canais aí, né? Eu tenho 34 anos de formação em medicina, né? Em medicina do esporte, cerca de 30 anos, né? Trabalhei sempre muito em laboratório de fisiologia, né, de performance, teste ergospirométrico, engate, avaliações para pré-participação. Cheguei também a ter participação no futebol um pouco com divisão de base, depois um pouco de acompanhamento que eu acabei fazendo. A gente pega muita lesão hoje relacionada ao amador também, muito é o corredor, ou praticante de muitas vezes por semana. E o futebol não dá para dizer que seja pouco, é bastante, independente de qual nível, né? Então, o meu trabalho sempre é muito grande relacionado à prevenção, e mesmo com a própria lesão, é aquela história de como é que ela não se repete, né? E como dentro da dinâmica de quem treina, porque se há alguma coisa, você acabou de falar isso aí, se há alguma coisa ruim para um atleta, independente do nível, é você tirar daquilo que ele gosta, né? Para você fazer isso, a razão tem que ser absolutamente
irreversível ou não há condições de praticar. Então, a gente tenta fazer o trabalho para que a volta seja o mais rápido possível e de um modo seguro, né? E aí começa a separar os espaços. Uma coisa é o alta performance, é o profissional, o outro é o amador, que tem outras coisas ligadas. Então, a gente precisa entender esse complexo todo e ter empatia para entender também o objetivo de cada um dos atletas, né? Para que a gente possa ter um bom objetivo. E ter uma equipe multidisciplinar sempre. A gente não consegue trabalhar sozinho. Então, dentro desse cenário, é extremamente estimulante, desafiador para a gente achar os caminhos para o esporte que ele seja o menos lesivo possível e o mais espetacular possível, né? Então, porque a gente pensa no movimento esportivo, que é a coisa mais linda do mundo. Para quem ama esporte, isso digamos, é o primor de tudo. Então, você participar do Falando, né, movimento. do futebol antigo, que tem um ex-jogador de futebol aqui, o Vitor Hugo, e hoje ele é comentarista, ele tem um canal dele aqui, mandou até um grande abraço, Cezinha, meu Tudo bom? treinador, foi meu treinador, um amigo, um grande amigo do meu pai, jogou no São Paulo, ex-jogador de futebol, Vitor Hugo, treinador e hoje é comentarista, tem um canal dele, e muito bacana, né? E falando, né, como você falou, que é o espetáculo. Os antigos davam muito espetáculo, né? O futebol brasileiro aqui na Europa, no mundo, é o futebol mais esperado de todos verem esse espetáculo, né? E independente do resultado da Copa, foram muitos fatores que acabaram levando a nossa derrota, né? Mas e parabenizando a Argentina, todo o contexto, porque não vence só um jogador, né? Eles Claro, conseguiram fazerem de tudo para que o talento do Messi fosse o espetáculo ali, né? exato. E todos participaram dessa vitória e ele foi vamos falar, o ator principal daquele espetáculo, né, dessa Copa do Mundo. Mas é verdade, doutor, aquilo que você estava falando, encontrar esse equilíbrio, né, do para chegar num espetáculo, né? Porque o que pode acabar com o espetáculo é uma lesão, sem dúvida, né? Porque e o que aconteceu com os grandes jogadores, Benzema, que todo mundo esperava, ele ganhou o eleito melhor jogador da FIFA no próprio ano que a gente esperava ver ele na Copa do Mundo para concretizar mais ainda a bola do mundo. O próprio Pogba, que ficou fora e era uma peça muito importante. E tantos outros jogadores de expressão para as suas nações, que um dilema muito. Porque os grandes jogadores, a maioria se lesionam. Aconteceu com o Pelé também, lembra? A primeira Copa dele, se eu não me engano, na primeira que ele machucou o joelho, né? E ele acabou não rendendo o que deveria render naquela primeira Copa. Mas depois ele voltou os seus anos fazendo o que ele fez pra gente, pro nosso futebol. Exato. Então, já que você até introduziu a questão da Copa agora 2022, a gente tem que pensar assim, vamos pensar do que é paixão para trás, né? É um evento absolutamente espetacular, do seu começo ao seu fim. Por quê? Porque a gente tem um mês aí de uma intensidade tamanha, né? E absolutamente tudo factual, não existe nada, vamos combinar para parecer como. Não, na verdade existe um embate e uma coisa interessante dessa Copa, tudo ocorreu tudo muito próximo, no mesmo lugar. Então, o próprio deslocamento, tudo isso ela é menor. Então, teve alguns aspectos bastante interessantes disso e absolutamente inéditos. Então, é um momento que, assim, você tem uma catarse, né? Quer dizer, você tem um envolvimento muito grande e todo o papel da estratégia, que na verdade não é só esse mês, ela já vem sendo traçada para que você possa passar o mês o melhor possível, possa chegar à final, todos os times, independente do grau deles, pensa isso. Existe uma estratégia
para que seja evolutiva e que você possa ganhar e passar de fase. E aí você tem que também planejar isso, né? Então, eu tenho tantos jogadores, estatisticamente eu posso ter um número de lesões tal, então eu acho que hoje, inclusive, a própria inteligência artificial pode ajudar muito a trazer essas estatísticas, falar qual é o percentual de lesões por cada evento desse tipo, cada competição desse tipo. Pensando nisso, que até para montar o seu plantel para você levar, para que você não fique prejudicado. Acho que um grande ganho que acabou acontecendo pós-pandemia, o fato de você ter 5 substituições, eu estou falando em saúde mesmo, né? Então, você ter 5 substituições ajuda do ponto de vista de saúde, sim, ao desgaste menor, mas ajuda porque você muda, você pode mudar a conformação do time muito mais de uma vez, né? Então, coisas que a gente não tinha antes. Então, temos aí um paradigma quebrado e, na verdade, a evolução disso agora, nós temos um novo futebol muito mais intenso, né? Quando você falou do espetáculo, até do que a gente tinha times anteriormente que davam mais espetáculo, até aí sim. Mas existe essa questão do o atleta ser mais completo e essa exigência com o passar do tempo, né? Eu vou te falar, eu não consegui assistir a Copa como um todo, como gostaria, até porque como foi horário comercial, ficou muito difícil. Mas você vê o Harry Kane defendendo na área, fazendo combate na lateral e atacar, então você fala assim, peraí, você não tem mais o cara fixo que fica lá próximo da intermediária para o ataque. Eu estou falando uma cena que eu vi. Então, assim, você tem que ter um trabalho bastante intenso, claro que é pela especificidade, porque os treinos também são individualizados conforme aquilo que você tem de melhor, aquilo de exigência metabólica que você precisa, mas a intensidade de jogo de cada atleta sempre é muito grande, né? E eu acho que isso tende a crescer. E outra coisa, à medida que a intensidade é maior, se você não cuidar da prevenção, as lesões também vão ser maiores, né? Sim, é completamente real, né, que eu falo, né? Eu tive uma grande experiência na minha vida quando eu estava com essa lesão, eu conheci uma professora, Alane Gomes, que sou grato por toda a minha vida, e ela é professora de consciência corporal, e dali eu comecei a aprender a me movimentar melhor, né? Dentro de campo, para prevenir muitas lesões. Olha isso. E depois desse período de treinamento com ela, eu nunca mais, eu tinha 18 para 19 anos, eu nunca mais tive a lesão de pubalgia, né? Então, imagina, eu tive outras lesões, eu operei o joelho, ligamento cruzado, operei o ombro, que eu acabei lesionando o ombro numa caída, que é o luxação, enfim, tornozelo, coxa, tive de tudo, doutor. Só tá na chuva, só se molha quem vai pra chuva, né? Só se machuca quem vai jogar. Mas depois que eu aprendi a usar melhor o meu corpo, e você é especialista nisso, a gente consegue prevenir muitas coisas, né? Quando a gente entende melhor como faz aquele tipo de movimento, é, quando a gente também faz uma preparação periódica da parte de força, né? Todo o ciclo de treinamento, e a gente evita muita coisa, né? Eu antigamente, na época, como, eu, a minha história é um pouco assim, foi muito de lesões na minha carreira, porque eu nasci no período da minha idade, que é 26 de dezembro, daqui a alguns dias vou fazer 33 anos, e, mas eu caí num momento que um ano eu jogava com 88, o ano de 1988, e que jogavam com 1887, e eu pegava um outro ano que jogava 90, 89, 90 e 91. E eu estava bem aqui no meio que eu jogava. Então era sempre. Só que a minha forma fisiológica era de 90. A minha formação era do que nasceu em 90, né? Minha fisiologia, minha puberdade. Só que os treinamentos que eu recebia era sempre para categorias mais avançadas. Então eu sofri muito, porque
acabava sobrecarregando muito os treinamentos e meu corpo não aguentava e eu tinha muitas lesões. Olha que como foi levando, né? E aí quando eu, com os 17 anos, que eu estava saindo do segundo ano juvenil, indo para os juniores, que já é o passo para o profissional, foi quando eu saí do São Paulo e eu fui para o Osasco jogar profissional. Já não era mais um campeonato amador. E não era nem juniores, era profissional. Então eu com 17 anos já estava fazendo treinamentos de profissionais de 30 anos, de 34 anos. Tinha jogadores como o Índio, que tinha 39 anos, e eu com 17. E a carga de treinamento, e foi aí que eu tive aquela lesão. Então, olha a importância da prevenção para o estado de fisiologia daquele atleta, né, doutor? Uhum. Você falou uma coisa importante, eu acho que vale a pena frisar. Por exemplo, um atleta, né, que, sei lá, tenha 14 anos e está passando para os 15. A mudança fisiológica dele de 14 para 15 anos, de 15 para 16, ela é muito grande. Então, é demasiadamente grande. Então, dependendo de como for abordado, às vezes realmente você pode sobrecarregar, né, e parecer que está tudo bem. E, na verdade, o corpo precisa desse tempo. Por isso, a fisiologia do exercício é tão importante para exatamente observar esses momentos. E você falou em prevenção, né, exercício com prevenção, tudo isso. À medida que você faz isso, não só você evita a lesão, mas você passa a valorizar a dor de um outro jeito. Então, por exemplo, se aparece um sinal de dor, às vezes menor até, falou, opa, tem algo errado aqui. Não que a dor seja ruim, porque a dor mostra que alguma coisa está saindo do eixo, vamos dizer assim. Né? Então, eu sei que vocês, como profissionais, acabam tendo, assim, digamos, uma tolerância com dor maior por causa digamos, do volume de treinos semanais, o volume de jogos e tal. O corpo cansa mais e acaba tendo a dor da própria fadiga e do cansaço da temporada. Mas quando você faz o trabalho preventivo, tudo isso bem categorizado, bem assim, com um schedule bem legal, você passa a valorizar os sintomas de um modo mais precoce. E quando você faz isso no precoce, a chance de se tratar uma lesão que poderia acontecer é melhor do que se você deixá-la acontecer para valer. Né? E ainda tem outras implicações, que quando você tem uma lesão maior, até com a própria recuperação, você fica um tempo fora, os outros músculos continuaram a funcionar. Então você tem que criar adaptações naquele tempo parado. Então é aquela história, aí volta para a situação de jogo, aparece uma dorzinha aqui, outras secundárias, uma tendinite aqui, um estiramentozinho ali, que acabam sendo secundários à lesão principal, porque você precisa do tempo para essa recuperação. E acaba sobrecarregando outras partes do corpo, né? Exatamente, exatamente. Então, mas isso acaba sendo natural pela própria solicitação que existe. Eu admiro muito o trabalho tanto do médico, do fisioterapeuta, do fisiologista num clube, porque você tem um negócio ali factual e você tem que mexer com a dinâmica do grupo à medida que o barco está andando, à medida que o trem está andando. Então, você tem que ir ajustando aquilo dentro da temporada, porque você recupera alguém muito rápido e ele também não se lesione novamente, não tem uma relesão. Então, é um trabalho assim, parece uma partida de xadrez o tempo todo. Né? Então, o Léo Tubarão, entendeu? Então, porque além da recuperação, tipo, não, está bem, pode entrar em campo. Não é bem isso, quer dizer, você tem o processo de adaptação, vai voltar assim, às vezes num ritmo menor, mas você tem que ficar atento naquelas primeiras horas, nos primeiros dias. Vocês que estão mais dentro acabam vendo isso numa dinâmica maior, mas essa adaptação ela acaba acontecendo com o barco andando, com o campeonato andando, com o treinamento andando, com tudo isso. Né? E daí a gente tira digamos assim, a fatia o que significa a Copa do Mundo dentro de uma temporada, né? É um ciclo dentro de um ciclo grande, né? Então, deu uma introdução. É louco isso, né? Você acabou de falar dos atletas, até a gente estava vendo isso até juntos aí, os atletas já chegaram lesionados. Né? Eu estava vendo algumas coisas da NBC, do Olympics, da própria FIFA.
aqui. Estou Então, abrindo o para a que que gente ficar. aconteceu? Com a Copa do Mundo no ciclo ali de verão europeu, né, de vocês aí, por exemplo, é junho e julho, né, então estava acabando a temporada, você ainda tinha mais ou menos um mês, às vezes, para recuperar algum atleta. Mas Agora, é importante o pessoal aí, que muitas vezes o pessoal não entende muito, né? A gente já é mais avançado sobre isso coisas. Para entender que o campeonato europeu se inicia, estava na metade da temporada, porque se inicia finalzinho ali de maio, junho, julho, já começa a pré-temporada. E em dezembro, a gente está na metade do campeonato, que o campeonato continua janeiro, fevereiro, março, abril, e ali acaba. Já o campeonato brasileiro, né, na América, já é diferente, já começa de janeiro, a metade do ano tem o Campeonato Paulista, e depois, da metade do ano, vem o Campeonato Brasileiro. Então, os ciclos de preparações aí para a galera ficar ciente são dois tipos de preparações diferentes, né? e E você tem que juntar tudo isso dentro de um campeonato só. E uma das observações que colocaram, por que das lesões, o que, que também pode ter contribuído, eu não tenho as estatísticas ainda do que foi 2022 em relação ao restante, mas o tempo, por exemplo, alguém que estava lesionado agora na temporada regular, por exemplo, na Europa, ou mesmo aqui, o tempo de recuperação de lesão foi mais ou menos do dia 14 de novembro, 12 de novembro, até o dia 20 e pouco. Né? Então, reduziu para duas semanas. É muito, pouquíssimo tempo para recuperação. a gente vai pegar um Então, exemplo aí do Dybala, né? O Dybala que joga na Roma. aham, Em metade de outubro, ele teve uma pequena lesão no quadríceps, na coxa. E ele, depois, no final da Copa do Mundo, nas finais, que ele começou a ter a oportunidade de. Então, ele precisou quase de 2 meses, outubro, novembro, dezembro, 2 meses para recuperar uma lesão muscular, né? pois é. E algumas Copas passadas, eu lembro, por exemplo, foi. Eu comecei. Bom, eu tenho 57, então Eu eu tenho comecei assim. 33 anos. 30 Né? Então, anos. assim, a ficar doido com futebol na Copa de 78, né? Até o Brasil foi. 74 é muito pouco, mas de 78 eu lembro quando o Brasil foi terceiro colocado, com um golaço do Nelinho na terceiro para quarto lugar. O Rivelino foi com a seleção e ele ficou o tempo todo recuperando de lesão a Copa inteira. Ele não conseguiu jogar, né? Se eu tiver errado aí, alguém me corrija, mas eu me lembro assim, deles mostrando entrevista, não, tá lá recuperando, ainda sente dor, tá fazendo treino com bola. Então você vê, e é uma situação aflitiva, você tem um craque, um grande jogador, né, que você não sabe se vai conseguir recuperar. Só que hoje você tem mais indicadores para mostrar que não vai ter, se vai ter condições ou não. Eu acho que essa é uma grande evolução do esporte profissional. Todos os indicadores e medidas que você pode fazer para falar assim, vale a pena a gente seguir ou não. Ou estrategicamente, quando vai estar bom para a gente colocar. Você acabou de citar o de bala aí, né? Mas eram situações desse tipo. Às vezes você perdeu o atleta, né? Que seria uma figura importantíssima no esquema do time, e de repente se lesionou. Né? O Benzema teve a lesão mais ou menos parecida, só que na metade de novembro ele não teve tempo tempo clínico de recuperação e foi cortado de uma Copa do Mundo com o mesmo tipo de lesão que o Dybala teve, só que ele teve um mês antes. Olha Pois que é. variante. E agora é pensar também, porque agora acabou, né? Agora acabamos domingo, mas tem campeonato rodando já, né? E de repente tem atletas que vão ter que estender aí o tratamento para pegar aí a fase final, tipo fevereiro para março, aí, exatamente o que seria, digamos, você tem o ciclo fisiológico que você prepara os atletas para que o auge aconteça em momentos importantes da competição. Senão você joga todas as suas fichas no começo do campeonato, a hora que você chega na metade para o final, fisiologicamente você não consegue ter a mesma performance, você começa a ter queda de performance, né? Isso é complicadíssimo no Vamos campeonato. falar um pouco na linguagem de jogador de futebol, né? Porque quando a gente fala muito em termos assim teóricos, eles não entendem. Eu entendo bastante, porque filho de médico, é, família toda médica. Eu cresci, então estou estudando educação física, então eu entendo bastante. Assim,
Um ciclo fisiológico, a gente resumindo, como que poderíamos resumir isso para um jogador de futebol? Vamos lá, vamos colocar no que é o conhecido. Você faz a pré-temporada, né? Aquela Isso, a primeira preparação preparação, do campeonato, isso é exatamente. preparação. E aí o que acontece nos primeiros campeonatos? Normalmente aqui para nós são os regionais. Então você tem aquele time que começa a evoluir, né? Ele não está, digamos, no melhor de toda a performance competitiva dele. Então ele começa a evoluir. Tanto é que quando acabam os campeonatos estaduais e vai começar o brasileiro, que é ali por volta de março ali e tal, mas eles estão mais ou menos próximos, você tem até compra de jogadores, você faz algumas trocas para você poder, porque o ciclo do campeonato brasileiro, por exemplo, Copa do Brasil e outros, ele é mais longo, né? Então, você tem que administrar aí o, vamos lá, março a dezembro. Então, vamos usar esse ciclo grande e esses outros menores. O que eu quis dizer com performance? Então, todo o departamento de saúde, tu fala do departamento de saúde que inclui todo mundo mesmo, não só o médico. Para que os atletas vão evoluindo, tanto fisicamente, tanto da parte técnica, tanto da parte estratégica do time, para que ele possa estar na melhor forma nos momentos de maior decisão. Que é a hora que o campeonato, digamos, começa, digamos, estão muito próximos ali, vamos lá, pontos corridos nesse É caso. depois ali do quinto jogo, do sétimo jogo, já começa a definir bastante a tabela, né? Exato. E aí você precisa estar bem para que não aconteça o quê? Digamos que você tenha lá suas 38 rodadas. Você chegar na 30ª, na 29ª, mesmo o time jogando o que treinou e tal, ele começa a perder em energia, começa a cansar mais e começa a perder em performance e aí começa a ter o perigo dos outros times aproximarem, né? É o que Então, é muito acontece, né? Os times grandes, aí no Brasil, eu vejo pelo Brasil, eles começam a pré-temporada é, bem mais tarde do que os times de menos expressões. Vamos dar um exemplo, tipo o Mirassol, é um time de nome, mas menos expressão do que um São Paulo. A pré-temporada começa primeiro do que os times grandes, pegam mais férias os times grandes. Olha que isso. Por isso que aí no começo do campeonato você vê Mirassol, um exemplo, Audax, times pequenos ganhando dos times grandes, porque já estão em um ciclo diferente de treinamento. então, aí importante, César, é pensar que assim, aí o calendário deles são diferentes. Porque, digamos assim, Isso. os clubes menores, digamos que estejam menores assim, como a gente falou, são profissionais sim, tal, gabaritados, mas com uma expressão menor. Mas eles começam, por quê? Porque às vezes ele tem o ciclo do campeonato paulista, vamos dizer, ou que seja mineiro ou os outros, né? Para depois tentar conquistar uma vaga para uma Copa do Brasil e outros. Então, ele tem um ciclo diferente de um time, por exemplo, aqui da capital, do interior e tal, do Rio, Belo Horizonte, que ele vai ter o ciclo dele, que tem ali o campeonato do estado, mas ele está de olho até dezembro, porque aí vai acontecer tanto o estadual, tem a Copa do Brasil, você tem o brasileiro, às vezes a Libertadores Sul-Americana, né? Então tudo E isso muitas assim. vezes aquele time de menos expressão não tem tantos campeonatos como Exato. o time de grande expressão acaba tendo E e aí a mudando. planilha é diferente. Então ele acaba, às vezes, fazendo a pré-temporada, por exemplo, já começou em dezembro. Eu já vi até os comentários às vezes falando, não, o time tal tá chegando bem, tá treinando desde dezembro. E começa a ter um desempenho interessante, sim. Né? Até porque o que ele objetiva no ano está dentro daquela estratégia, né? Dentro daquilo que ele está classificado. Então, por isso que é importante você ter esse back-office muito bom, né? Que seja, bom, vamos estudar essa planilha e organizar o time de acordo com isso. Porque, igual a gente falou aqui, o número de jogadores que você vai ter à disposição, quais as peças de reposição. Entrando nesse tema até para a galera entender, porque a gente tá falando dos times brasileiros, dos times europeus, dos treinamentos que foram feitos antes, para entender como os jogadores que se lesionaram chegaram na Copa do Mundo. E aí tem um motivo por isso que eles alcançam, tirando as lesões de acidente do percurso, que são fraturas, uma lesão de ligamento que pode ter sido um entorse provocado por um impacto
ou por um movimento mal feito mesmo, ou pode ter sido por um desgaste também por conta da idade do atleta, enfim, tem N motivos, né? Mas uma dos motivos dessa Copa do Mundo foi por ser todas as Copas do Mundo em junho e julho, o calendário mudou completamente e muitos clubes também não conseguiram entregar os jogadores como deveriam ser entregues de acordo com o calendário de Copa do Mundo, porque estavam em outro tipo de campeonato, em outro campeonato importante, principalmente os campeonatos europeus, que estão na metade. Então, os Então, jogadores já estão vindo de desgaste, já estavam na metade do campeonato, mais de 10 jogos já tinham se passado. aham. Não é pouca coisa, até porque os próprios os continentais já tinham acontecido. Os Champions estava ali, a UEFA, tudo rodando. Estou colocando Copa bem no exemplo. italiana e a Copa Então, italiana, né? a Copa Italiana, quer dizer, você vê, são dois campeonatos rodando juntos, né? Então, tudo isso você tem que botar no pacote. E não é fácil fechar essa conta, né? Imagina assim, para um técnico de seleção que tem que conversar com os clubes, em condição que está, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos separá-los, como é que ele está. E isso é uma coisa bem dinâmica. E aí tem o efeito competição, porque você, dentro da competição, dentro da própria Copa, é uma energia diferente, porque é um campeonato de tiro curto, então, fora a primeira fase ali, que você tem alguma chance de, tipo, vou ficar em primeiro ou segundo, vou disputar, daqui a pouco é mata-mata, né? Ou você fica ou você vai embora. Então, e natural mesmo, quer dizer, faz parte da própria dinâmica, mas você tem que pensar em tudo isso, você está num contexto tirado de outro, né? Então, por isso é tão, vamos dizer assim, tão emocionante, tão interessante, tão desafiador, quando a gente pensa isso em fisiologia e nesses cuidados. Agora, no esporte profissional, no esporte de alta performance levado ao seu extremo, apesar de todos os cuidados, a essa sujeição à lesão, ela existe. Você viu que você falou aí da questão da pubalgia, uma lesão assim difícil de tratar, trata-se, mas você precisa de uma janela muito grande para isso. Então, imagina alguém pegar. Agora, as lesões musculares são extremamente comuns, né? Coxa, panturrilha, você precisa de um tempo para recuperar. E outra, você, além de recuperar, você tem que estar em performance para que você possa estar em condições de competir dentro de um evento desse tamanho, né? Então, aí a grande dificuldade. Isso tem o lado tanto físico, o lado fisiológico, e o lado mental também, né? Então, você tem que ter, inclusive, esse próprio suporte, tipo, eu vou voltar, como é que eu vou voltar? Eu vou tomar um cuidado a mais, né? Porque não adianta, você tem jogadores que vão. E a Que, própria intensidade de objetivo, né? Porque é, um jogador que volta de lesão, ele volta sempre com aquele receio, né? Com aquela dor psicológica, né? aham. Então, aí você tem que ter a equipe que vai te auxiliando nisso. Não. E outra coisa, é um esporte de absolutamente contato o tempo todo, né? Então, e outra, ele é complexo por você não corre só em linha reta até o fundo ou numa diagonal. Ele é complexo, você vai e volta, você vai em várias direções, os sentidos, você contorna, volta, então você tem que ter uma preparação do ponto de vista mecânico ou biomecânico. Quando eu falo biomecânico, eu estou falando em articulação, em músculo, em osso. Então você tem que ser assim, muito bom desse ponto de vista para que você possa aguentar uma partida de 90 minutos, uma prorrogação, e saber que você tem um jogo 3 dias depois, né? Ou dois, sei lá, 3 dias depois, basicamente. E só uma observação minha, assim, como observador técnico, né? Especialista também na técnica do movimento do futebol. Nós, como preparadores também, né, doutor? É, tem a parte física, preparação física, mas tem essa parte também de preparação dessa coordenação de movimento, como você citou, né? E que faz também você não perder o belo do futebol, né? Que é a arte, que é o jogo, né? É a ginga, né? Os europeus eles gostam muito do brasileiro por causa da ginga, né? E eles se espelham no futebol brasileiro por causa disso, né?
E a Europa inteira estava torcendo para o Brasil. De verdade, eu vi os italianos aqui, eles estavam mesmo tristes porque o Brasil não chegaram na final, né? E porque o brasileiro tem essa beleza no futebol, como já da época lá dos anos que falavam que não tinha a parte tática, né? Vamos entrar um pouquinho na parte tática. Não tinha essa tática. E, e não podemos perder o belo, né? Ainda que a gente aprende a tática, o nosso espetáculo não pode ser, mas é um grande desafio para nós, jogadores brasileiros, entrar no perfil tático sem perder aquilo que é nosso. Esse é que eu passo para os jogadores de futebol iniciantes, é que conseguir é mesmo o tempero, né? Quando a gente vai cozinhar, né? A gente tem que colocar o tempero, tem que equilibrar tudo. E uma das dicas que eu dou para o jogador, que conseguir equilibrar essas duas porções, vai conseguir alavancar de uma maneira fantástica o futebol aqui. Com certeza, a parte das prevenções, que é muito importante. Imagina, eu com lesão de joelho, lesão de ombro, lesão de isquiotibiais, lesão de coxa. Se eu não faço uma prevenção sempre de academia, de exercícios de isometria, né, doutor? Excêntrico, sempre trabalhando bem essas fibras musculares, por eu ter muitas lesões ali curadas, que ainda que o músculo ele se regenere, mas ele não se regenera como era antes, né? Então tem que ter todo um trabalho envolvido para conseguir aguentar o tranco, né? E olha que Exato. até 2019 eu consegui jogar em nível alto. Esse ano eu fui para um. Joguei na Série A de Malta, no nível profissional, de intensidade, consegui jogar, graças a Deus. Fui esse ano para o futebol de salão, que é uma intensidade completamente diferente do futebol de campo. É muito mais intenso, são trabalhos curtos, né? Uhum. Então, se o corpo não está muito bem preparado, a lesão vem muito rápido. Vem muito rápido. Se não tiver. Tenho amigos profissionais, o João, que é o goleiro do time aqui, que a gente jogou contra. Tem até o meu ex-parceiro de time que está aqui, e acompanhando também. Brasileiro, né? São brasileiros que estão acompanhando, são jogadores na atualidade. E eu vejo, né, a necessidade ali do atleta. E eu acredito que esse tema de hoje, eu acredito, não, uma hora, quase uma hora de live, né, doutor? Não Pois é. vamos deixar mais. É, eu ia Se tiver mais colocar, tem alguma uma coisinha que coisinha, com pode os falar. resumos que você colocou ali, qual é a vantagem hoje? Hoje você tem meios para você ter um diagnóstico melhor, tipo de força muscular, de equilíbrio da musculatura, digamos assim, da coxa, é o que é anterior a posterior, o papel de cada uma delas. Então você consegue avaliar hoje força, equilíbrio da musculatura, essa musculatura que teve a cicatriz, que se recuperou, não tanto, mas como você pode compensar os outros. Então, hoje dá para usar um arsenal maior para que o atleta tenha uma vida, inclusive esportiva, maior também, né? Com certeza. E com qualidade, né? E com qualidade, né? E também sofra menos, né? Então, eu acho que são coisas boas de utilizar. No mundo tem muito equipamento bom, tem muita tecnologia sendo colocada, né? Inclusive os próprios equipamentos nossos aqui do laboratório são italianos aí da Cosmed, né? Tem um relacionamento grande aí na Itália com eles. Então você tem bastante coisa que te dê indicadores bons e você consiga personalizar para cada atleta aquilo que é especial para ele, entendeu? Então, acho que é um ponto também importante de lembrar aí todas as pessoas que estão aí nos ouvindo hoje. Sim, sim, que passaram professores de educação física, eu vi que tinha bastante coaches técnicos, eu vi também jogadores, eu vi nutricionistas, fisioterapeutas. Acho que, bom, é um tema foi bem agregador, né?
porque eles lidam com esses jogadores, então eles precisam entender também como esses jogadores pensam e para alcançar o objetivo, né? De cada um na sua especialidade, logicamente, mas sempre na saúde do atleta. Isso aí, isso mesmo. Bom, fico feliz, doutor, por essa live, também por tomar teu tempo. Acho que foi boa, né? Eu sinto muito feliz de conversar e você está inserido no meio. Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar do outro lado e não ficar só aqui sentado apenas na análise, entendeu? Então, é muito legal. Eu te agradeço demais a oportunidade. Sempre que a gente puder conversar sobre isso, a gente vai aprofundando mais, trazendo mais coisas, né? Que eu acho que Hoje foi cuidar bem da saúde. um resumão, né? É isso aí, mas foi sensacional, adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos ver se alguém quiser fazer alguma pergunta aí rapidinho para o doutor ou para mim. Ficam à vontade. Vamos lá dar um minutinho para eles aí, se alguém escreve alguma coisa. Vou botar o óculos aqui porque eu estava meio embaçado. Perfeito, de corrida esportiva Aí, ó, o Miami. professor Catito aí, um abraço para ele, grande parceiro, aluno da gente na pós-graduação também. E do futebol. Ó, o grupo Al Jariri de Dubai, através do nosso sócio Evandro Oliveira, CEO do escritório central do Sheikh Maktoum. Olha que bacana. É um dos nossos parceiros que a gente vai estar aliando essas coisas. Logo, logo a gente vai estar em Dubai também, viu, doutor? Uhum. Para fazer um projeto Legal. para o Sheikh Maktoum lá de Dubai. É o nosso responsável. Maravilha. Que Muito legal. bacana. Para mim é um prazer muito grande estar com você, César. Com certeza. Prazer é meu, doutor. Gente, já que show de bola foi edificado com esse assunto. Obrigado, Jonathan. Saudade de você. Feliz. Esse foi um garoto aí que jogou, tentou, criou a família dele, mora lá em Santos. São amigos meus aí que o futebol me deu e continua sendo meus amigos. Fico muito feliz com minha mãe dando um coraçãozinho aqui pra gente, de Caraguatatuba, psicóloga. É, trabalha na parte de assistência social lá em Caraguatatuba, tem toda a família, que bacana. Aí, uma E pergunta aí, ó. com mais de 30 anos jogando, esse futuro já existe? Humberto, né? É um Humberto, é um grande Olha, amigo do... respondendo, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Eu creio que sim, até a gente vai vendo que o que tem surpreendido, né? Vamos falar do nome, por exemplo, o Messi tem 35, né? 35, né, se não me engano. Vai O fazer 35. Isso. 35. O Cristiano Ronaldo, 30, tá mais ou menos a mesma base, né? Então pensa só, se consegue jogar nesse nível para o grau que foi ali dentro de Copa do Mundo e estão nos seus clubes, né? O que fica difícil a gente comparar o que era esse atleta com 20 anos e agora, só que o que se ganha, que eu acho que é importante, é a experiência em como lidar com o campo. Porque ele não vai ser exigido mais em termos de velocidade, de tempo e tal, mas ele vai do ponto de vista cerebral de estratégia de jogada, é uma pessoa fundamental. E ele acaba botando ordem na casa. Eu acho que a chance tem, e eu acho que o fato de ter bastante números, indicadores, assim, do ponto de vista de saúde, de poder evitar as lesões, aí voltando no assunto que nós falamos, César, isso vai fazer essa carreira desse atleta se esticar por mais tempo, né? E com saúde, né? Que esse que é um ponto importante. Eu creio que esse futuro, né, vai acontecer com muito mais frequência. A gente vê jogadores com essa faixa de idade. Imagina que o futebol italiano, eles prezam muito os jogadores depois dos 26 anos. Olha isso. Eles dão muita. O Zanetti jogou até os 44, se eu não me engano, 45. Porra. Fora, mas em Série A italiana. Então, a intensidade de um jogador de 18 anos, 20 anos, não consegue jogar ainda. De tão que é forte, né, o campeonato italiano. E eu falo, fazendo 33, né, falta 4 dias, mas é 33. É, eu me sinto fisicamente melhor de quando eu tinha 17 anos. Porque além de eu
ter treinado, ter feito todas as prevenções que eu precisava, eu jogo dentro de campo já sabendo os caminhos, os atalhos. Então, aquela corrida que eu fazia com 17 anos, que não precisava nem fazer, hoje eu não faço. Então, eu uso a minha força, eu potencializo no movimento certo. Então, acredito que quanto mais experiente o atleta for e sempre com mais prevenções, ele vai durar muito mais longe. Muito mais longe. Muito mais longe. E a gente vê aí o exemplo como o Messi, o próprio Benzema, com 35 anos, ganhando a bola de ouro. Exatamente. Quem diria que Benzema iria ganhar tudo? Iria superar Messi, iria superar Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, superar esses grandes jogadores. Ele superou com 35 anos de idade. Olha isso, né? Pois é. Então, os números estão falando, não a gente. Hum. É isso mesmo. Jogadores com vida, com mais vida útil. Com certeza. Porque os jovens, só para os jovens que estão chegando, né, doutor? Tendo uma imagem de experiência dentro do campo é muito importante, porque o jovem ainda não sabe os atalhos. Exatamente. Exatamente, né? É como o novo formado em medicina, né, doutor? Exatamente. Acho que isso é importante, sim. Mesclar, né? E o resultado fica melhor mesmo, né? Bom, gente, essa foi um pouquinho do que vai acontecer agora. São os podcasts Atleta, Saúde do Atleta, Atleta Profissional e o podcast dos empreendedores e empresários de futebol, dos intermediários. Nós vamos trazer também informações de profissionais da área para ajudar essa galera que quer ser jogador de futebol, porque é um mundo complexo, mas tudo é possível. Não é fácil, mas é possível, né, doutor? É isso aí, com certeza. E E o esporte é. obrigado mais uma vez por essa parceria, a tua imagem, a tua especialidade, a tua experiência de vida para a gente vai ser sempre bem-vindo e agregador. Tá bom. Muito obrigado, César. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com você. Prazer é meu. E nos vemos na próxima. Tá, Tchau, joia. Um gente. abraço. Um Até abraço a mais. todos. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, minha mãe. Olha que legal, né? Valeu, obrigado a todos de coração. E espero que a gente possa ter agregado bastante coisa aí para vocês que têm familiares, amigos, parentes, jogadores. Estamos aí, nessa missão aí, para que todos possam conseguir os seus sonhos realizados, como eu consegui o meu também. Um abraço. Tchau.